Olá, meus amigos das redes sociais, muito obrigado. Sempre é um prazer estar aqui quando tem um tempo, né, para comentar a política, alguns assuntos do dia a dia, da área da segurança pública, enfim. A correria do dia a dia do jornalismo não dá para a gente ficar todos os dias fazendo live, estar ao vivo aí nas redes sociais. Mas eu quero agradecer quem é a favor e quem é contra a minha opinião, o meu comentário. Ele é bem-vindo também nas redes sociais. Há poucos dias estivemos aí um- uma votação no Congresso, né, que é a reforma da Previdência, tão especulada, tão falada, né? E nesse mundo da política, todo dia há uma informação nova, há uma nova informação que é divulgada, né? E ultimamente a informação que está sendo mais amplamente divulgada na opinião pública, na imprensa brasileira, é com relação à indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro para ser embaixador dos Estados Unidos. Até aí, tudo bem. Nada contra o presidente, nada contra o filho dele, nada contra a pessoa em si do deputado, né, que é filho do presidente. Mas o que chama a atenção é que ninguém está acima da lei, né? Ninguém está acima das regras da lei que regem o nosso país, a nossa Constituição brasileira, enfim. E por falar em Constituição brasileira, para quem não sabe, é, essa indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro para ser embaixador dos Estados Unidos fere com certeza esta Constituição, que lá diz sobre nepotismo. Todo mundo sabe que nepotismo é crime no nosso país, é crime, porque é colocar alguém da família no poder, né? Colocar, seja quem for, prefeito, governador, presidente, a lei é clara, né? Nepotismo é crime, né? E vem à tona essa informação e a opinião pública, quando a imprensa divulga essa informação, muitas pessoas veem, né, com outro olhar que, não, é para ele assumir porque ele é filho do presidente, ele sabe. Volto a dizer, nada contra a indicação dele para ser um diplomata, né, um embaixador no nosso Brasil. Na realidade, você sabe o que é embaixador? O embaixador é um porta-voz, é um representante autêntico, é um representante do nosso Brasil, né, em terras diferentes, em terras estranhas, fora do nosso país. É um porta-voz, é o representante direto daquele presidente lá nos Estados Unidos. Portanto, o Supremo criou, em 2008, o que se tornaria uma das mais efetivas regras contra o uso de cargos públicos para o favorecimento de parentes. A súmula vinculante número 13 dava sentido ainda que tardiamente ao que a Constituição havia idealizado há 20 anos antes. A administração pública deve ser conduzida pelos princípios da moralidade, da impessoalidade, em contraposição à lógica comum no meio privado de benefício próprio ou familiar. Ou familiar. Presta atenção, internauta. A recente declaração do presidente Bolsonaro sobre a possibilidade de designação do filho o deputado federal Eduardo Bolsonaro ao posto de embaixador nos Estados Unidos reacendeu a discussão sobre os limites da regra antinepotismo. Desde que foi instituída, a súmula vem no mais das vezes com sucesso, barrando tentativas de nepotismo Brasil afora. Ao longo da última década, porém, casos específicos vêm modelando a interpretação da regra. Quando lida em sua literalidade, a súmula ela proíbe a nomeação de parente em linha reta para cargo na administração pública. Trata qualquer tentativa de fazê-lo como violação da Constituição Federal. Essa regra, entretanto, vem sendo reinterpretada conforme o Supremo confrontado com a miríade de casos concretos.
Você entendeu? Você entendeu, internauta? A primeira significativa execução se consolida em julgamentos de casos de nomeação de cônjuges. Olha aí, cônjuges ou filhos para a função de secretário em administrações municipais ou estaduais ou federal. O Supremo tem excepcionado a regra simulada e garantindo a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos públicos, sobre o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. E é o que mais a gente vê no nosso Brasil, no nosso país. Né? Prefeito no poder, irmão do prefeito é secretário, governador no poder, o irmão do governador tem um cargo de confiança. E agora, filho de presidente sendo indicado a embaixador. É o Brasil. Vamos aqui, mais informações. Portanto, sendo as atribuições de embaixador desempenhadas por cargo político, estaria o presidente autorizado a nomear seu filho? Fica esse ponto de interrogação. A resposta ainda é incerta. A caracterização do nepotismo não está afastada em todo e qualquer caso de nomeação para cargo político. Tá vendo? A qualificação do nomeado para a função também deve ser analisada. E nesse sentido, o Supremo compreende que não se enquadra em exceção a indicação que apresenta inequívoca falta de razoabilidade por ausência manifesta de qualificação técnica. Viu aí? Razoabilidade. Razoabilidade por ausência manifesta de qualificação técnica. Por ser inovador, o caso de Eduardo Bolsonaro exigirá uma análise individual da Justiça para que se avalie se é de fato mais uma circunstância excepcional diante da regra que proíbe a indicação de filhos para cargos públicos. Desde já, entretanto, é possível projetar razoáveis questionamentos sobre sua qualificação para a função de embaixador. E a mídia já está divulgando que haverá aí uma reunião, né, no Congresso, os senadores, para uma votação, eu entendi assim, uma votação secreta para poder indicá-lo a embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Quem acompanhou o Jornal Nacional aí, as entrevistas, ele falou que eu conheço os Estados Unidos, sei falar um inglês bacana, conheço bem todos os trâmites lá e tal, Play Blue e tal, mas não é questionando, podemos dizer assim, o alto respaldo, o alto gabarito do cidadão, do deputado Eduardo Bolsonaro, né, a capacidade dele, mas é o grau de parentesco na política, pai e filho. Como diz aí, que eu acabei de ler, né, a regra aí do nepotismo da Constituição Federal, e se indicá-lo como embaixador para representar o nosso Brasil lá nos Estados Unidos, portanto, de nada serve esse parágrafo aí da Constituição que, né, aqui está bem claro, que fala sobre o nepotismo, que é crime, que é um crime. A própria lei está aí, né, a lei 11.440, né, que regulamenta aí o funcionamento do Serviço Exterior Brasileiro e as carreiras do Itamaraty, enfim. Se ele for indicado, empossado a embaixador, de nada vale esta Constituição, né? Rasga-se a Constituição. Vamos esperar nos próximos dias aí e acompanhar essa polêmica em torno deste assunto. E aí eu queria o seu comentário aí, deixe seu comentário nas redes sociais, deixe seu comentário aí em cima dessa minha análise aqui. E a pergunta é:
Nepotismo tornar o próprio filho embaixador? É nepotismo tornar o próprio filho embaixador? Essa é a pergunta aí para você responder. Se você é a favor, deixe porque você é a favor. Se você é contra, deixe porque é contra. Mas explique aí, deixe seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Um abraço a todos e até a próxima.